Queridos irmãos e irmãs, nesta sexta-feira, 2 de junho, vamos escutar o Santo Evangelho e meditá-lo em nossos corações. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo e ensinava o povo, dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os seus discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, minhas irmãs, nesta sexta-feira da 8ª semana do Tempo Comum, neste ano B, onde estamos lendo o Evangelho de São Marcos, nas missas feriais, o Evangelho nos traz vários temas que podem ser aqui refletidos. Primeiramente, nós vemos Jesus sendo aclamado pela multidão. Ele entra no templo em Jerusalém, ele observa tudo, como as pessoas estavam tratando a ele. E desta forma, ele vai para Betânia, sai desta situação de aclamação, vai com os discípulos até aquele local onde ele encontrava sempre o aconchego, na casa de Lázaro. E ali em Betânia, Jesus passa pela experiência da fome, como nós também experimentamos. Jesus vê aquela figueira e pensa de se alimentar dela, mas não tem nenhum fruto. E por isso diz aquelas palavras de maldição sobre esta figueira. Aqui nós vemos a força da palavra. Depois que eles voltam a andar naquela região, Pedro vai questionar justamente a Jesus porque vê que esta figueira está seca.
As palavras de Jesus trouxe realmente para aquela figueira ela secar, visto que não produzia fruto algum. Que ninguém mais coma de teus frutos. Um segundo tema que nós encontramos neste evangelho é quando Jesus novamente chega a Jerusalém, entra novamente no templo e ali começa a expulsar os vendilhões. Os homens faziam do templo uma casa de comércio. Por isso Jesus toma esta atitude de zelo pela casa do Senhor, expulsando esses homens que vendiam, que compravam, derrubando as mesas, os cambistas, mostrando que deve ter respeito para com a casa de Deus. Minha casa será chamada casa de oração. Um outro tema que este evangelho nos traz é justamente esse tema da oração. É necessário ter fé, é necessário pedir a Deus, é necessário rezar para poder se alcançar aquilo que Deus tem para nós. Não podemos duvidar no nosso coração, mas acreditar que vai acontecer e acontecerá. Tudo aquilo que a gente pedir na oração e acreditar que já recebemos, nós receberemos de Deus. Também é necessário perdoar os nossos irmãos que cometem pecados contra nós.